Olá pessoal, sou Ismael Amorim, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Unai. Hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber ela, que além de uma excelente profissional, uma grande amiga, parceira, advogada, especialista em propriedade intelectual, Marisa Janjar. Marisa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Unai, obrigado pela presença. Gratidão, Ismael. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui e, assim, é engraçado, né? Eu estou tanto tempo longe de Unai, a km de distância, e ver, assim, como que a estrutura, tudo isso fisicamente é de brilhantar os olhos. E o Unai precisa muito de inovações. Eu bato muito nessa tecla da questão do diferencial competitivo. E o podcast Unai veio com essa essência, dá para poder perceber. E eu tô mega feliz de estar aqui. E, nossa, aqui, ó, amizade profunda, parceria, nota 10. Maravilha, show de bola. Vou pedir para você se apresentar, mas já vou te perguntar, já que você está falando isso aí. Tá longe geograficamente, mas online já estava seguindo a gente, acompanhando aí. Sim. Então, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual. Trabalho com... Todo mundo se pergunta o que é a propriedade intelectual, primeiramente. Uhum. Né? Então, vamos... Já responde essa para nós. A propriedade intelectual nada mais é que são um ramo do direito, onde ele vai proteger as criações, as inovações que vêm genuinamente do intelecto humano, né? Então, sem nenhum tipo de tecnologia envolvida. Então, criei aqui uma máquina, criei um equipamento, escrevi uma música, um livro, criei uma marca, né? Então, tudo isso tem como ser protegido dentro da legislação. Então, a minha especialização é ajudar todos esses criadores ali a ter a garantia até econômica em relação a isso. Porque muita gente imagina, eu estou desenvolvendo, mas não tenho como receber financeiramente, algo nesse sentido. Tem sim. Então, a propriedade intelectual, claro, cada um com a tua área específica. Então, quando é um software, por exemplo, a gente vai olhar pelo viés tecnológico. Quando é a questão industrial, a gente vai ver ali desenhos industriais, a gente tem as patentes, né, que são ali os equipamentos, as máquinas mesmo, e a gente tem a questão das marcas. E para os direitos autorais, a gente já coloca dentro dessa cesta livros, composições musicais e assim por diante. Então, cada uma delas, a legislação ela vem para poder regulamentar de forma específica. Ah, show de bola. Então, Desses aí que você falou, acho que o pessoal por nome conhece mais até patente, né? Fala muito patentear a marca. Patente, então tem vários segmentos ali. Sim, que segmentos, você como especialista norteia ali a situação do cliente. E a minha especialização ela veio, tá? Tanto pela academia do INPI, o INPI, que todo mundo conhece também corriqueiramente, falam como INPI, né? É o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, tudo que é a questão industrial, igual eu comentei aqui agora, patente, marca, desenho industrial, é protegido por ali. Então, passa por um processo de análise e tudo mais. E eles trazem, né, especializações, cursos, pós-mestrado e assim por diante. E esse ano eu consegui uma especialização pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é chamada de WIPO, né? WIPO. E assim, eu consigo também orientar ali os empresários que queiram atuar fora do Brasil, né, com seus produtos, na parte de exportação, fazendo os registros nos outros países. Porque cada país tem a sua regra, tem a sua dinâmica ali de processo. Como é que você conseguiu uma especialização dessa aqui? Você teve que ir fora? Porque é internacional que você falou, né? Teve que ir fora? Aqui mesmo você conseguiu? Como é que é isso? Essa especialização eu consigo fazer ela à distância, né? Então, o centro da propriedade intelectual mundial, né, falando, ela fica na Suíça. E eles disponibilizam que os países tenham ali as suas traduções livres dentro dos materiais. Então, aqui no Brasil, por exemplo, ela foi vinculada ao acesso pelo INPI. Então, a gente teve tutor, né, que acompanha todo o nosso estudo. Daí a gente fez todo um estudo de caso também, de algumas situações que eles colocam lá para a gente. Fizemos prova normal, como se fosse ali um curso, né, uma especialização.
E no final veio ali a graduação, certificação, tudo certinho. Então, vamos imaginar ali, né, lá na Suíça, eles têm o padrão dele de material e destinado para cada país na sua linguagem. Aí eles colocam ali um tutor para poder acompanhar e administram como se fosse uma turma mesmo. Essa especialização teve uma duração ali de 4, 5 meses, se eu não me engano. Comecei no começo do ano, terminei agora em julho. Ah, legal demais. Mas fala um pouquinho aí desse caminho seu, né? Hoje você é especialista nessa área aí, mas né, fala pra galera, você é daqui, formou por aqui, depois você foi buscar isso fora, como é que você começou a apaixonar por essa área específica, né? Conta pra galera aí um pouquinho disso, por favor. Eu sou unaiense, nasci, cresci, estudei, me formei aqui, terra, gente, assim, o calor, né, de Unai. Me formei em 2014, mas em 2015 teve ali todas as formalidades, né, do curso. E no final do ano, em novembro de 2015, eu tive a oportunidade de me mudar de estado, para o Paraná, na cidade de Toledo. Lá eu tenho familiares, né, tios, minha avó, né. E em pouco tempo lá, eu tive a oportunidade, uma grande honra, de trabalhar no escritório de marcas e patentes lá da região. E assim, foi uma grande virada de chave, né, no mundo dos negócios, no mercado, de inovação, de criação, e tudo aquilo me abrilhantou assim, muitos olhos em relação a isso. Para lá é mais comum ter esse tipo de trabalho pelo centro que você estava? Você observa que tipo, agora você deve ter uma leitura global. Para os lados de cá, por exemplo, já não escuta muito, né? Falar sobre isso aí. Você acredita que isso aí foi um diferencial pela região que você estava também? Sim. Lá, o foco do pequeno produtor é justamente criar inovação, de melhorar algum maquinário que ele tem, né, no campo. Eles procuram justamente ali a ajuda de outras instituições e eles vão direcionando para esses escritórios. Só que o foco lá, além de ser marca, também é a questão da proteção da patente. Então, eles ajudam bastante, tem todo um processo em relação à proteção da patente nas terras ali dos agricultores, dos pequenos produtores, né? Isso é porque, tipo assim, né, só tentando entender. A pessoa cria, por exemplo, um sistema ali que vai desligar o pivô automaticamente, né? Eu consigo fazer esse registro disso. Isso é uma patente. Algo nesse sentido. Então, essa criação dentro dessa máquina ali, desse equipamento, claro, a gente tem que fazer toda uma pesquisa, saber se realmente é todo revolucionário mesmo, não existe ali no planeta. Porque quando a gente fala de marca, vamos separar duas coisas aqui. Quando a gente fala de registro de marca, a gente tem a noção de ser nacional. Então, Brasil inteiro, de norte a sul, leste a oeste, Brasil. Quando a gente fala de patente, a gente está falando de maquinário, falando de algum equipamento que já tem que ter uma inovação global. Tá? Então, não pode existir no mundo. Ninguém pode ter criado, não pode ter nenhum tipo de documentação que essa inovação já existiu no planeta. Então, a galera que analisa vê tudo isso aí. Né? Será que é genuíno? Será que é novo? No mundo tem. Mas, assim, para falar no mundo, tem que ter, claro, o registro, né? Alguém tem, mas não registrou, então o que vale é o registro de quem fez primeiro, no caso. Exatamente. A mesma regra, tanto para a marca ou qualquer outra propriedade, né, intelectual nesse sentido, é quem lá registra primeiro. Né? No caso do Brasil, a gente chama isso de sistema atributivo. A mesma coisa acontece com direitos autorais? Não, direitos autorais ele já é um outro segmento. Se a gente for poder abranger aqui, a gente já vai começar a colocar muita confusão. Mas na questão dos direitos autorais, ele é um outro ramo, um outro segmento, um outro tipo de proteção em relação a isso. Percebendo assim que cada área dessa, cada segmento desse é uma aprofundada boa, né, em cada tópico desse aí. Só para a galera entender de modo geral, vamos, né, dar uma pincelada em alguns assuntos e a pessoa que quiser para aprofundar um pouco mais pode ir lá no Instagram da AES Marcas, né? Mas conta para nós, assim, o que você vê como comum, né, tendo em vista que a gente tem o pessoal, o público nosso aqui, muitos empresários, a galera, né, que se interessa, trabalha na internet, né, tem alguma atuação na internet, ou conhece alguém que tem uma marca tradicional, familiar, há muito tempo, erros comuns que você observa assim de mercado, situações que às vezes você já resolveu por cliente.
Conta para nós assim, o que é comum acontecer de erro para a galera já poder ficar ligada e ficar atenta nisso. O erro mais comum do empresário hoje é iniciar um negócio, abrir uma própria empresa e ter o descuido no momento de proteger a marca. Isso acontece bastante, né? Descuido no caso de não proteger mesmo. De não proteger, realmente. Esse é um descuido, um fator assim que é crucial, tá? Muitas das vezes o empresário, o empreendedor, ele tem noção que o registro da marca ele é importante, mas com a rotina vai deixando os dias passarem e de repente um belo dia recebe uma notificação e aí tem que mudar tudo. E assim, o prazo é muito curto. Um segundo erro bem constante é que no momento de abrir o negócio, começar a trabalhar de forma autônoma, utilizar as redes sociais e ver uma marca num outro estado, por exemplo, e querer utilizar aquela marca para si, sem saber se aquela marca está registrada ou não. O que muitos dos brasileiros não sabem, que reproduzir a marca indevidamente, mesmo que seja totalmente ou parcialmente, é crime. Isso então, é o plágio, né? O famoso plágio. Isso. O terceiro ponto, né, que eu percebo bastante, é a questão, vou procurar um profissional ali, ou vou criar uma marca com segmento de odontologia. Aí faz toda uma fachada toda linda, um ponto maravilhoso ali. Equipamentos caros. Equipamentos caros. E, de repente, o nome da empresa é Clínica Odontológica. Não é uma marca, né? Ela simplesmente está descrevendo ali aquele segmento, né? Aí, um outro ponto também é colocar ali na marca algum objeto, né, que influencia no próprio segmento. Um dente, por exemplo, um dente com aparelhos ali destacando. A gente já tem isso no mercado, né? A gente já consegue associar um dente com um aparelho para um segmento de odontologia. Da mesma forma, quando a gente fala de segmento de advocacia, a balancinha ali na marca. Então, eu sempre prezo para todas aquelas pessoas, aqueles empreendedores, empresários que me procuram em relação a proteger a marca, é o seguinte, olha, vamos pensar no diferencial competitivo. Se você está entrando no mercado, se você já está entrando num pensamento que você vai entrar na massa, né, o mais do mesmo, que diferencial que você quer agregar para o teu cliente ali, né? Pro diferencial que você quer trazer para o teu consumidor. Como que você quer ser lembrado, né? Então, a ideia é justamente essa. Então, esses são alguns pontos que eu acabo percebendo dentro do mercado no contexto geral. Então, o cliente, ele vai, esse momento que você está falando, você orienta ele já de antes. Você tem procura, o pessoal já busca essa orientação antes. O que muitos não buscam, claro. Muito, né? Mas os que buscam, você já busca trazer isso para eles antes mesmo de conceber, né, a criação ali. Sim, exatamente. Porque, assim, o meu trabalho, ele anda na contramão do que naturalmente acontece com as empresas que trabalham com essa especialização. Só um parênteses, isso que eu ia te perguntar mesmo, em relação a gente vê, vou no Google ali, se digita, registrar marca, né, aparece bastante isso aí também. O que é o diferencial hoje do seu trabalho, o que você observa e se você aplica, né, que faz a diferença em relação ao que você observa, o que não observa. Porque, assim, a gente escuta, vê algumas coisas no mercado, entre elas, a pessoa, às vezes, dá a entrada não sabendo que não é possível registrar, mas quem está dando entrada sabe, acontece isso mesmo. Explica um pouquinho sobre isso aí, os diferenciais hoje que você trabalha. Sim. Hoje, é totalmente possível realizar a proteção da marca com uma simples pesquisa no Google. Mas é garantido 100% que você vai conseguir o registro da marca? Não, não é garantido. Tá? Muitas empresas, não vou generalizar, até porque eu sei que tem muitas empresas que trabalham com uma grande índole ali em relação à especialização na parte da proteção da marca ou qualquer propriedade intelectual. Mas eu vejo que falta transparência, levar a segurança para quem está realizando esse processo. Porque na maioria das vezes acontece que alguém já passou por alguma experiência muito ruim. É por isso que eu comento, porque a gente escuta isso aí. Acabou de passar por uma experiência muito ruim, investiu muito, não teve retorno, não recebeu o certificado. Muitas das vezes o pessoal inicia o processo e já tem aquela ânsia de a marca já é minha. Não.
tem todo um processo, tem toda uma etapa ali para ser cumprida dentro do Instituto, né? Tem um tempo médio? Tem um tempo médio. Esse tempo médio ali é 12 meses, né? Tá ali um ano e meio, né? Então... É um processo, tem que aguardar a resposta dele. Exatamente. Às vezes, dependendo ali do tão diferencial que a marca é, por isso que eu sempre pontuo o diferencial ali competitivo, a marca ela pode sair antes. 6 meses já aconteceu, 8 meses já aconteceu. Então, marcas que são muito... com termos muito comuns, existe a possibilidade dela ter uma trava um pouco maior de análise, né, nesse sentido. Então, o técnico, o banco de dados hoje, gente, tem centenas de milhares de pedidos, né, de registro de marca. Então, são pessoas humanas, são técnicos que estão ali fazendo as análises deles. É óbvio que eles têm uma tecnologia próxima em relação a isso, mas imagina, né, um dia só, quantos protocolos não pode haver, né, novos processos entrando no banco de dados. E eles demoram um tempo mais, se for termos muito próximos ali, eles vão, né, interferir nesse sentido. Até porque a pesquisa, igual você falou, né, tem diversas fases. Isso. E voltando ali à questão do diferencial do meu trabalho. Então, quando um cliente chega até a mim, né, querendo registrar a marca, querendo saber como que funciona, eu não pego lá podcast e falo, vamos registrar. Não, tá tudo certo, só me passa os documentos e a gente entra com o processo. Não faço isso. Falo assim, olha, vamos fazer um estudo da sua marca. Vamos saber qual que é o teu posicionamento da tua marca no banco de dados, para saber se a marca ela é registrável ou não. Tem marcas que são irregistráveis. Mas quais são ali esses requisitos? Eu não vou entrar muito em assuntos técnicos para não gerar muita confusão, mas, por exemplo, 2 situações. A questão da escrita, né? Então, eu sempre dou o exemplo do Hotel Havana, né? Então, quando a gente fala Havana, a gente não sabe se essa marca ela é com H, com 2 N's, ou a própria Havaiana também. a própria Havaiana também, né? Então, quando a gente busca essa análise no banco de dados, se já houver alguma marca com algum registrada, tá? Ou em processo, isso daí também acaba causando um pouco de confusão, né? Interrompendo ali, causando algum tipo de incidente no processo. É feito ali essa análise. Então, se houver uma marca com Pousada Havana, sem H e com escrita com 2 N's, e se a minha marca é Hotel Havana com H e um N só, já existe uma colidência ali. Então, Show. Então o som influencia. A fonética, o verbal. E a escrita não. Né? Igual você falou, se for Havana, o exemplo que você deu, se for com um N ou 2, então o som influencia, que o som é o mesmo. E a escrita não, porque não vai fazer diferença, é isso? Não, na questão da escrita e da fonética, elas estão totalmente ligadas. Então, por exemplo, se a minha marca que eu quero registrar é Hotel Havana com H e 2 N's, e já tiver no banco de dados uma marca registrada como Pousada Havana sem H e um N só, eu não vou conseguir registrar. Por mais que o meu hotel ali, Havana, ele está escrito totalmente diferente. Não, é isso, porque que a gente observa às vezes na marca, né? Ela tem uma letrinha, 2, repete ali, por que não? Hoje eu sei que já tem uma outra com esse nome, vou colocar 2 letrinhas ali, para mim ser diferente. Então exatamente. acaba que ela não é, e se uma tiver registro, a outra vai ter problema do mesmo jeito. Exatamente. Então, um exemplo bem legal que eu posso dar para vocês é no momento do registro das marcas. Quando eu falo AIS marcas, muitas vezes as pessoas vão entender que IES marcas, né? Então, qual foi a forma de fazer uma pesquisa bem completa em relação a isso? Todas as variações fonéticas e escritas dentro do banco de dados, para mim poder realmente falar assim, então eu consigo proteger essa marca. Então, quando todo o embasamento em volta para já blindar. Todas isso foi antes da escolha definitiva do nome, né? Exatamente. Então, quando eu chego, tem todo um parecer técnico em relação a isso, e eu chego para o cliente e explico para ele, olha, a sua marca ela não é registrável por esse motivo, por esse motivo e por esse motivo. O que eu aconselho você, empresário e empreendedor, a realizar? Se você realmente quer ter uma marca sua, o legal é você mudar
Se não for possível, adaptar. Então, tem como adaptar ali algumas situações. Muitas das vezes o empresário, o empreendedor, ele imagina que a marca dele, ele só pode registrar num único segmento. Então, vamos dar um exemplo ali de uma empresa que ele trabalha como produção de produtos pet, sei lá, brinquedos, né? E também tem uma parte de veterinária. Então, aqui a gente tem 2 segmentos, aquele que fabrica o produto e aquele que presta um serviço, ok? Então, se ele não consegue registrar a marca num segmento de produção ali de produtos pet, a gente consegue adaptar pelo menos para prestação de serviços. Ele vai ser barrado porque ele produz ali a marca dele produzir produtos pet, ele não vai poder mais trabalhar com essa... Não tem nenhum problema, ele pode continuar. Tá? Só na dúvida aqui então, que é uma dúvida minha, às vezes é de alguém que está assistindo. Por exemplo, nesse exemplo que você deu, pet, ele fabrica o produto, um brinquedo ali para um cachorrinho, um gato, e ele também tem a parte veterinária. Alguém que não é essa empresa já tem o registro, então, na parte de produto. Como ele atua nos 2, ele pode registrar ali em veterinária, sendo que veterinária não tinha registro ainda disso. Ele já se resguarda, então, por ele ter as 2 no CNPJ dele, não sei se é no CNPJ mesmo que analisa, mas ele tendo pelo menos de alguma forma... O outro que já tem na fabricação do produto, por exemplo, ele não pode chegar para o que tem só na veterinária e falar, olha, você tem que trocar seu nome. Isso aí já não acontece com ele se ele tem pelo menos uma categoria. Sim, porque na parte de produto, como ele está produzindo, a gente consegue proteger ali a marca dele apenas com a forma figurativa, que é a identidade visual. Então, não vai ter ali os termos da marca no produto. Igual um exemplo bem clássico ali, a questão da fabricação de vestuário, camisas. Quando você fabrica ali a camisa, a etiqueta, geralmente, ela vem com a identidade visual apenas. Ela não vem escrito ali, produzido por tal empresa, né, nesse sentido. Ele vem apenas, Adidas mesmo, a Nike, eles têm sempre a etiquetinha ali no vestuário, ok? É a mesma coisa nesse sentido do produto pet. Então, por mais que ele seja barrado, seja irregistrável ali a marca para a produção desses produtos, a gente consegue proteger eles utilizando o formato figurativo, porque esse formato ele vai conseguir carimbar. Por mais que o empresário ele não consiga registrar a marca na parte de produtos, e a gente verifique ali que a questão da identidade visual está liberada, geralmente tá. Então, ele vai conseguir trabalhar nos produtos dele a proteção da identidade visual fixada, né, estampada nos produtos. Isso já é um diferencial. Então no caso, está se separando, né? Porque eu tenho o símbolo, o logo ali, e o nome e a categoria. Então, analisa tudo isso aí. E o que vai valer em questão do registro dele é o nome dele naquela categoria, que é uma das que ele atende. Porém, o que vai aparecer para o cliente, que é o logo dele, também vai ser registrado pela questão da parte da figura mesmo. Que nada mais é que uma forma de identificação do produto e do serviço dele. No caso, nesse exemplo do produto, né? Então, por exemplo, a gente pega ali, vamos seguindo ali o raciocínio do segmento pet. Quando a gente compra da Pets, por exemplo. Então, a Pets ela tem um logotipo que, quando um produto é fabricado por ela não escreve Pets. Tem produtos que já vem escrito, mas eles, quando não tem um tamanho, às vezes não tem um tamanho adequado, eles só abreviam pela identidade visual. Então, nesse exemplo, caberia essa forma de pensar. Então, eu dou ali para o empresário, para o empreendedor, formas dele poder pensar, isso aqui é interessante, ok, não, vou procurar ali um outro profissional, preciso fazer o redesign da minha marca. Então, ele sai de uma consultoria, de uma reunião comigo, não com um problema, mas com um problema, né, pela irregistrabilidade da marca, mas com alguns caminhos de solução para esse sentido. Entendi. Então, assim, na verdade, falando legalmente aqui, seu trabalho ele também consiste em dividir aquilo que as pessoas vão ver e pode ser registrado com aquilo que é a parte burocrática também, né, que você precisa ter uma categoria, você precisa analisar
a criação, né, o CNPJ ali e tudo mais. Então, tem toda uma parte burocrática que não é mostrada e a parte visual que aparece. Então, Exatamente. você entra ali, entende aquela situação e orienta o cliente. Exatamente, é bem isso mesmo. E o legal disso que o retorno, né, o feedback das pessoas que passaram por alguma experiência ruim em relação a outras empresas que prestam esse serviço, nossa, não me explicaram, apenas pegaram a marca, colocaram ali para processo, a minha marca foi indeferida, mas eu não sei por quê. Então, eles acabam não dando respaldo. Acredito que talvez seja uma grande demanda, ou talvez seja um despreparo do profissional, mas como tudo no Brasil acaba sendo muito burocrático, não Nada, você acha? tem. Tenho a certeza. Acaba sendo muito dificultoso. O empreendedor não leva muito a sério essa parte, porque não deu certo para um, não vai dar certo para ele. Não é bem assim, entendeu? Quantos empresários eu já vi perder a marca depois de 20, 30 anos ali de mercado, né? Grandes impérios sendo desmoronados ali por um descuido. E sobre isso, a empresa ela tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas não tem o registro. E tem uma outra que surgiu agora, os últimos 2, 3, 5 anos, tem o registro. E essa empresa de 40, 50 anos, ela tem toda uma história, ela tem a documentação dela, ela tem a vida dela, né? Tem o legado dela, né? Com essa idade, ela já tem um legado, gerações e gerações. E ela consegue argumentar, provar que ela já existe há mais tempo no mercado, por isso que ela deve ser a dona daquele registro, ou não existe isso? O que acontece? Hoje no Brasil, eu comentei da questão do sistema atributivo. Então, o que a legislação diz? Aquele que pedir, né, entrar com o processo primeiro, levantar a mão ali para o Instituto, falar, olha, essa aqui é minha marca, eu quero registrar ela, ele vai ter preferência. Aquele ditado, né, camarão que dorme a onda leva, é justamente nessa situação também, né? Então, mesmo se a empresa tem décadas de mercado, Sim. ela não se manifestou, ela não tem nenhuma vantagem sobre esse processo aí. Existe a possibilidade de discutir judicialmente? Existe a possibilidade, sim, tá? Então, quando a gente aciona ali o Estado para poder discutir alguma lide, algum conflito, né, a gente tem toda a vantagem em relação a isso. Mas, do que adianta ter uma legislação da propriedade intelectual que fala, né, que quem tem preferência é aquele que encaminha primeiro o registro da marca, por isso que é o sistema atributivo. O INPI ele vai regulamentar, ele vai atribuir através de uma concessão, certificado ali, bem certinho, que aquele requerente, né, agora titular, ele é dono daquela marca. Então, se você está 10 anos, 20, 30, 40, 70 anos no mercado, se você não se preocupou em registrar a sua marca, quem está chegando agora, que está mais antenado ali em relação à inovação, a crescimento no mercado, ele vai registrar a marca. Então, é o poder da informação. Exatamente. A pessoa que, às vezes, ela é mais nova no mercado, mas ela está mais informada sobre isso aí, um tópico super importante, ela vai derrubar, vamos dizer assim, o concorrente de décadas de mercado pelo simples informação de uma coisa que ela correu atrás que o outro não correu. Da mesma forma, acontece, em contrapartida, né, acontece o contrário. Grandes empresas que têm aí equipes especializadas em propriedade intelectual trabalhando, tem um profissional alocado dentro da empresa, eles ficam fiscalizando ali os novos negócios que aparecem no mercado. Então, quando a gente vai para a internet, quando a gente aparece com um @ novo no Instagram, muita gente acredita que não estão sendo notados. Por exemplo, estou aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Jundiaí? Não. O meu negócio aqui, ele é aqui em casa, não tem nenhum problema, eu posso... Quem que vai me achar aqui? Quem é que vai me achar? Mas ele está na rede social, ele faz questão de estar na rede social. Exatamente, exatamente. É simples, até intuitivo. A pessoa vai ali na lupinha, digita o @ o nome dela e o segmento geralmente vem, né? Por exemplo, armazém, não sei o quê. E ela mesma vai ver isso aí. Né? Se tem vários outros e ela não tem o registro, já dá para botar uma pulguinha atrás da orelha. Exato.
E aonde que o pequeno empresário sofre em relação a isso? Porque grandes empresas têm um poder aquisitivo maior. Então, ele consegue ali enviar várias notificações e realmente trabalhar em cima da exclusividade da marca no Brasil. Então, para esse microempreendedor ali que está começando, né, investir em maquinário muitas vezes, né, já pensar em expandir o mercado, quando recebe uma notificação de uma grande empresa falando, olha, você não pode trabalhar com a minha marca, que ele já tem ali uma propriedade que é dessa empresa, assim, esse assado, você vai pagar 20 mil, 30 mil, depende ali de qual que é a gravidade da situação, o microempresário ele fica no chão, tem que começar tudo de novo. Como é que é essa notificação? Ela vem primeiro, dá um aviso ou já vem com uma multa, alguma coisa? Geralmente, quando isso acontece, tanto na parte de marcas, patentes ou qualquer outro ramo da propriedade intelectual, começa com uma notificação extrajudicial. Olha, estou notificando aqui o Ismael para poder avisar ele. Ismael, você está utilizando uma marca. Eles avisam, mas totalmente formal em relação a isso. Você tem 5 dias para poder tirar a fachada, tirar a papelaria, tirar a rede social. Tem um padrão de tempo? Porque 5 dias você pensa numa fachada, numa identidade visual, empresa que tem outras unidades também é muito pouco. Uhum. Olha, não tem um padrão de dias, mas geralmente o mínimo é de 3 a 5, dependendo da urgência. Porque imagina, eu tenho uma agência de marketing em Cascavel, e tem uma outra agência de marketing aqui em Unai. As duas têm o mesmo nome, só que uma promove eventos, traz grandes nomes do marketing, né, tem um exponencial conhecimento, e a outra trabalha apenas com marketing, né, on e off. Ele não faz nenhum tipo de evento. Quando surge alguma situação com essa empresa de marketing que traz evento, sei lá, houve uma alteração de data, a pessoa ela não conseguiu ir até o evento, não consegue ter reembolso, gera toda uma frustração. Quando ele vai colocar na internet, por exemplo, ele não vai saber ali o arroba correto, ele vai direcionar para essa empresa que é lá de Cascavel, por exemplo, que trabalha apenas com marketing on e off ali, tranquilo, não faz nenhum evento. Uhum. Aí o que acontece? Essa empresa aqui, ela está tendo todo um prejuízo em relação a essa outra empresa de marketing que faz evento, aqui o Unai, que já tem um conhecimento maior. Aí eu te pergunto, quem tem registro da marca? A empresa de Cascavel. O que ela vai fazer? Muda tudo em menos de 3, 5 dias possíveis. Uhum. Porque o período é mais curto. Isso, porque a questão ali ela é muito mais urgente, né? Tipo, prejuízo instantâneo. Agora a gente está falando ali, um exemplo, né? Foi identificado uma marca nas redes sociais, aí está tendo alguma confusão ali, mas não é nada tão prejudicial nesse sentido. Aí dá um tempo maior, 10, 15 dias. Uhum. Tem até empresas que são bem, assim, pacientes, dão até 30 dias em relação a isso. Uhum. Tá? A empresa que escolhe o período que ela quer ceder? Não. Como que é definido isso? Primeiramente, se a pessoa que é dona da marca, ela já tiver conhecimentos jurídicos, ela mesma pode, né, redigir ali aquela notificação e encaminhar aos conhecimentos dela, tá? Mas, geralmente, o que acontece? É legal ter um profissional ali da área para poder instruir quais são as próximas etapas. Porque, às vezes, a notificação ela não vai resolver alguma coisa. 90% resolve, mas as outras 10% ainda gera as próximas etapas, tá? O profissional que está recebendo essa demanda... A próxima etapa é multa, alguma coisa? A próxima etapa é uma ação judicial, é uma multa, uma execução, né? Um oficial de justiça ir até o local ali para ver se realmente houve a troca da fachada, a exclusão ali de dados que tem a marca. Então, essa multa ela parte de algum valor? Parte dependendo ali também da urgência e conforme o prejuízo que a empresa ela sentir. Mas sempre tem uma regra ali, uma tabela ou algo tem uma tabela. Sim. E é disponibilizada essa tabela? A pessoa consegue consultar, ter uma ideia disso? Ou só o especialista mesmo? Não, tem que ser com o especialista daí. Eu digo que, já falando de valores, né? Acho que a galera já começa... O que é isso? Quanto que custa isso? Como é que é isso, né?
Quanto maior, assim, qual que é a ideia? Quanto maior for e quanto maior for o conhecimento da marca, a multa ela vai vir bem mais pesada. É Então, sempre assim. tem a Então, se ver você isso. for notificado por uma Natura da vida, pode vir que R$ 100.000, Tem 150. a ver o entendimento, não sei se é analisado isso, que por ser uma Natura, como você deu o exemplo, é uma marca mais conhecida, né? E aí foi usado de má fé. Existe um peso de boa fé, má fé nesse sentido aí? Então, o que acontece é o empresário saber, né? Existe a marca Natura, sabe que é uma marca forte, de grande renome, né, no país, e realmente ter a boa fé de imaginar que tá tudo bem trabalhar, né? E tem aqueles casos que vem pela má fé mesmo para poder trazer ali clientes. Ah, eu trabalho ou até mesmo produzo produtos que são da Natura. Então isso daí já era bem mais grave em relação a isso. Tá? Então aqui a gente tem dois pesos. Aquele que está reproduzindo a marca por boa fé, né? Ah, Natura com outro termo, né? Naturunaí, digamos assim, né? Que vende cosméticos, que tem aí toda aquela pegada que a Natura que a gente conhece tem. Ah, isso não vai me prejudicar, mas prejudica. E a gente tem a outra vertente, tem ali o empresário que produz um cosmético e coloca lá o logotipo, o Algo da nome identidade como visual. marca da Natura. Então aqui a gente tem dois pesos. Qual que é o mais urgente? Quem produz? Né? Que ele já Imagina está tendo saída imagina maior. um consumidor comprar e falar que é da Natura, ter algum tipo de irritação, ter algum problema na pele, seja lá qual for a utilização do cosmético, o processo vai cair em quem? Na Um Natura. fabricante, entre aspas. Exatamente. Marisa, então, aproveitando, que são diversas situações mesmo, né? Qual que é a orientação, não sei se existe isso, se é algo padrão, certa, para a pessoa? Seja ela começando agora o negócio dela, ou aquele empresário que já tem alguns anos de mercado, a orientação certa que eu digo é como proceder em relação a ela buscar, né, a informação, porque ela ouviu falar, ou que ela teve acesso a algum conteúdo como a gente está produzindo aqui, e não simplesmente receber algo que já vai estar com a situação em andamento, né? O que ela pode buscar de informação e se nesse processo tem alguma orientação padrão a passar para essas pessoas? Para isso a gente tem dois pensamentos, tá? Dois cenários. Aquele que está iniciando um negócio, é interessante que, se ele não tiver ali uma disponibilidade de investimento para poder contratar um profissional, né, que crie para ele, que pense ali na parte da construção da marca em si, o famoso brainstorm, né, em relação a isso, o que ele pode fazer? Quais são os primeiros passos? Não copiar nada da internet, só porque viu que achou bonito, não funciona, tá? Ah, mas a empresa é de outro estado, eu moro longe, não vai conflitar. Não faça isso, tá? Crie a tua própria marca, a tua própria essência, coloque todo o teu propósito em cima da marca em relação a isso, tá? Uma outra situação. Eu não costumo aconselhar fazer pesquisas no Google, tá? Mas para quem está começando, está pensando em abrir um negócio e pensando na parte da marca, faça uma pesquisa ali nas redes sociais, veja se já não tem algo já na internet, no Google mesmo. Por mais que essa marca, você veja que a localização é no interior, que está permanentemente fechado, tenta não canalizar essa marca para você, tá? Porque o que acontece? A gente tem 4 formas de criação de marcas, segundo o INPI, que são as marcas não distintivas, as marcas distintivas, as sugestivas e as fantasiosas. As fantasiosas, aquelas que são imaginárias mesmo, que você aquelas que você acaba realmente criando uma marca, um nome diferente, essas são as melhores. Então, a distintividade, o grau dela é muito alto em relação a isso. A Apple seria um exemplo? A Apple seria um exemplo. Tá? Então, que é um nome que foge do segmento, exatamente, né? Exatamente. Um símbolo assim que foi quase que cultural, né? Colocado no mercado. Exatamente. O que uma maçãzinha mordida tem a ver com eletrônicos?
né? Então, totalmente disruptivo em relação a isso. Então, a questão da marca fantasiosa na criação, ela tem um peso muito grande. Se você for criar, igual o exemplo da clínica de odontologia, não tem uma marca. Qual que é o diferencial? Qual que é a essência que tem ali? Tá? Mas é clínica de odontologia com outro termo fantasioso. Aí, ok, beleza. Então, a busca no Google não é 100% garantida, mas tem um norte, tem uma ajuda. Se encontrar alguma coisa muito próxima na internet, fuja. Vai para um outro caminho, pensa numa outra marca, tá? Em relação para aqueles que já estão no mercado e não registrou a marca, ouviu dizer, apareceu ali um pop-up no celular, né, na internet. O desejo de ampliar o negócio para muitos empresários é gigante. Tá? Então, quando você coloca quando nasce um negócio, o anseio de você ampliar aquele negócio, tendo um plano estratégico para isso, é totalmente viável. Se você não tem registro de marca, já procure em relação a isso. Tá? Abre uma franquia, né, quer franquear ali o negócio. Não existe franquia sem registro de marca. Não existe franquia sem registro de marca. Tá? Eu não sei o processo exato de franquear, mas é uma das primeiras coisas que eles analisam. Exatamente. Quando tem ali um investidor interessado na tua marca, ou no teu plano de negócio, ou no mercado onde você atua em relação a isso, você tem que se atentar. Porque se ele quiser investir em você, uma das primeiras coisas que ele vai saber, e aí? Tem registro da marca? A gente pode realmente colocar dinheiro, botar budget nessa marca para ela poder crescer? Se não tiver, ele vai pular fora. E você perde uma grande oportunidade de crescer aí e ampliar o negócio. É, porque quase um investidor, você mesmo pensando em expandir, você espera-se que a casa está organizada. Por isso que você vai expandir para outros locais, né? Outros endereços ali, geograficamente, ou mesmo pela internet. Então, a pessoa que analisa, ou a pessoa que quer expandir, ela tem que primeiro estar, de fato, com a casa organizada, né? Não adianta ela pensar no mercado, às vezes o negócio em si está redondinho, ela tem formatado os processos e tudo mais, esbarra, às vezes, numa situação jurídica, numa situação mais extrema, às vezes, tendo até que mudar de nome com tudo pronto para poder expandir, né? Exatamente, né? E que tipo, né, de segurança vai passar para o cliente ali nessa situação, né? Mudou de nome depois de tanto tempo, o que está acontecendo? Tem algum problema ali, né? Então tem que pensar nesse sentido. Eu acho que a maioria, quando você tem uma situação dessa, né? Claro que tem N apresentações diferentes. Algumas fica bem visível que houve uma evolução, que cresceu, que foi incorporada a um grupo maior. Mas eu acho que a situação mais popular talvez quebrou e está vendendo, agora é sob nova direção. Sob nova direção. Então causa um aspecto ruim, né, para a pessoa ali. Sim. Mas cara, tem alguns cenários que pode trabalhar o marketing. Estamos trazendo uma nova novidade. Uma nova novidade é ótimo, né? Estamos trazendo uma novidade para poder ficar mais clean o nosso visual. Vamos fazer um redesign, mudar algumas coisas. Tem que trabalhar o marketing em relação a isso. Né? É claro que é o trabalho do marketing, mas se a pessoa recebeu isso aí por objeção, por, né, uma impunição em relação a alguém que já tinha, o ânimo dela de até comunicar dessa forma não vai ser o mesmo, né? Não vai ser o mesmo. Então é bom ela buscar a informação primeiro, ao invés dela simplesmente receber uma situação já ruim em andamento. O que acontece muito também é a questão de abrir filiais. Muitas das vezes você quer ampliar o negócio, levar uma filial, né, para uma outra cidade ou dentro da cidade mesmo, colocar outros pontos. E muitas das vezes também acontece de entrar alguém na sociedade, né? Vai vir alguém de fora para poder integrar ali, fazer um negócio nesse sentido. É ideal ter o registro da marca também nesse ponto, por quê? Se eu entro com uma sociedade com uma outra pessoa, né, num outro estado, numa outra cidade, e eu não tenho o registro da marca, e essa pessoa que está com a sociedade comigo via de má fé mesmo, né, não me comunicar, a gente não pautar essa questão do registro da marca, e ela se prontificar em registrar a marca, porque hoje eu consigo registrar a marca tanto ligando a marca ao CNPJ, como ligar ao CPF, a pessoa física, tá? Então, essa pessoa lá na calada da noite, ela vai lá, registra a marca sem me avisar, eu perco todo o investimento de anos que eu fiz nessa marca, né?
para alguma outra pessoa que entrou agora e que resolveu ali de má fé mesmo registrar a marca e novamente a gente volta naquela situação. Quem registra primeiro é quem leva ali essa preferência, tá? Então, tem que ter um pouco de malícia e, como você mesmo comentou, tem que deixar a casa organizada para que a ampliação do negócio ele possa ocorrer de forma segura em relação a isso, né? A marca registrada, ou pelo menos visivelmente falando, tem o Rzinho, certo? O Rzinho circulado ali. E tem também aquele TM, né? Que aparece também. Como é que é a diferença de um e do outro? E outra pergunta também. Quanto tempo que dura ou é para sempre o registro? Quando a gente vê as letras circuladas, tem o do R, que é registrado, tem o TM, que é o trade, e tem o C, também, que é o copyright lá também, sim, tá? Então, esses três, eles têm umas funções totalmente diferentes, ok? O trade, ele tá mais ligado ali em relação a um produto que ele vem de fora e tá exponencial, então já lá de fora ele já tem essa figura do trade, né? O copyright geralmente está ali em questões de direitos autorais e o registro da marca em si, que é o R, não é muito usual. Tem muitas empresas que têm o registro da marca, mas ela não coloca ali o R de registrado, tá? Não tem nenhum problema, não é obrigatório, ok? Mas é legal, né? Mas é legal, traz uma autoridade bem legal para a marca. Então, todos até mesmo os clientes ali que tiveram a concessão da marca, eu já falo, olha, já coloca o R lá de registrado, já faz ali essa adequação mesmo, porque vai trazer uma sensação de autoridade. Então, o cliente ele já vai olhar com outros olhos, nossa, que legal, registrado. Também tem a questão do certificado, que é entregue para o titular da marca. Coloca ali um lugar visível, juntamente com alvará ou qualquer outros certificados ali, para também ter essa visibilidade para os consumidores. Quem entende vai reconhecer, isso, né? Como exato, sim, situação de casa arrumada, como a gente fala. E sem falar que o certificado é muito lindo. Eu tenho, assim, uma sensação muito gostosa quando vejo aquele certificado, tem um brasão da federação, né, brasileira, a assinatura ali do presidente, né, do INPI, então traz, sim, um documento com autoridade, né? Em relação ao prazo, tá? Quando se faz o registro da marca, ela vai ser um único investimento, que é o processo ali em si, que é o mais burocrático, ela acontece apenas uma vez, tá? E a cada 10 anos, que a gente chama de decênio, tem que ter uma renovação. O INPI, ele tem que saber que essa marca ainda existe, ela ainda é investida. Por que 10 anos? Porque é um tempo, primeiramente, pro empreendedor, ali, pro titular, realmente se fixar no mercado, que é entre ali os 5 anos, 10 anos. E, às vezes, se ele tiver alguma ampliação dentro desse tempo, e ele quiser fazer uma alteração, né, um redesign, ou algo nesse sentido, ele vai conseguir também, né, atualizar nesse momento também. E outra coisa, a questão dos 10 anos ali é um tempo, digamos assim, ok, né, para ver como que está o mercado, se realmente vai querer trabalhar com essa marca ou não, vai ter outras marcas. Às vezes o titular, ele, dentro de 8 anos, por exemplo, ele resolve mudar de país, né, tirar férias lá em Maldivas, né, que é o exemplo que eu sempre dou. Ruim demais. Isso. E para ele a marca aqui no Brasil não faz mais sentido, então ele não renova. Então segue o barco, quando não existe a renovação, a marca ela é extinta. Essa renovação paga tudo de novo? Como que funciona? Boa pergunta. A questão do pagamento da renovação é uma taxa, como se fosse ali uma confirmação mesmo, que aquela marca ainda existe e é renovada automaticamente quando recolhe ela, tá? Então, não é tudo de novo? Não passa para um novo processo. Tem algumas coisas que passam um tempo para poder cobrar tudo de novo. Não é o caso. Realmente é a validação, como você falou. Isso, exato. Agora, por exemplo, a marca ali, a empresa, né, mudou de endereço, teve ali uma venda, né, que é a cessão da marca. Aí sim, precisa solicitar que o advogado, né, ou o procurador da marca, ele faça as atualizações. Não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Pode ser emitido um novo certificado com as novas, com os novos dados, não tem nenhum problema. Ah, bacana. Show de bola. Bom,
voltando aqui, então, a essas perguntas mais abrangentes aí, que o pessoal às vezes já viveu, já escutou, tem dúvida, ou a gente pode, né, informar eles melhor nesse momento. O que o pessoal às vezes argumenta muito, que eu já escutei também, é a questão de, mas eu já tenho registro na junta comercial, eu já tenho o meu CNPJ, né? Isso tem algum peso? Como você falou, o que vale mesmo é o INPI, não é? Exato. Então vamos lá. Isso daí é uma dúvida muito constante. Além da pergunta qual o valor. Depois você responde essa também. Essas aí são as que eu mais recebo, né? Então, falando nessa questão do nome empresarial, né, CNPJ, e do registro de marca. Aqui a gente tem 2 cenários diferentes. Quando a gente fala do nome empresarial, né, que a gente vai lá na junta comercial, faz todo um requerimento, um registro mesmo, isso também é um registro, aí você está abrindo uma empresa, né? Então, vai lá, vai constar ali a razão social, a sequência de números ali. O que é esse número empresarial? Esse nome empresarial, ele vai trazer o quê? Uma relação contratual entre fornecedor, prestador de serviços, quem está contratando, quem é o contratado, né? E também delimitando ali qual que é a empresa, a sociedade empresária, a identificação como empresa. Quando a gente fala de marca, a gente está falando do âmbito comercial e tem uma abrangência nacional. A junta comercial, quando você faz o registro da tua empresa ali na abertura, ela é âmbito estadual. Então, hoje, quando você vai ver ali as razões sociais, não pode existir uma mesma razão social numa junta comercial de um estado, tá? Dentro da marca, não pode haver uma marca no âmbito nacional. Relembrando ali a marca do Hotel Havana e da Pousada Havana em relação a isso, tá? Então, a gente tem abrangências diferentes. Então, com o nome empresarial, eu vou ter vínculo contratual, identificação da empresa, da sociedade empresária e tudo mais. Da marca, eu vou ampliar negócios, eu vou impossibilitar que outras empresas, outras pessoas utilizem, né, reproduzam a minha marca sem autorização, eu vou conseguir abrir franquias, filiais e assim por diante. Legal demais. Então, realmente acho que a informação é primordial. Acho que não, tenho certeza disso, porque muitas pessoas usam esse argumento, né? Não, o meu já tem o registro, mas ele às vezes não buscou se informar qual o registro e o que esse registro abrange, resguarda ou possibilita dentro dos interesses que ele vai ter logo à frente, né? Então, bem bacana isso aí. Eu acho que com certeza soma muito para quem, né, quiser assistir isso aí e se interessa mais por esse tópico. Sobre a pergunta do valor, né? Que você falou que recebe ela muito também. Sim. Como que funciona a precificação? A pessoa com certeza deve estar interessada, assim, se perguntando, né? Como que funciona? Tem uma tabela para isso? Não tem? A questão da precificação, a gente tem as taxas, né, do protocolo. Então, todas as vezes quando a gente vai chamar a atenção do Estado ou do governo, a gente tem que pagar uma taxa, né? Falar, olha, presta atenção aqui no meu pedido, né? Taxa nunca falta. Exatamente. Então, a gente tem uma taxa inicial que ela é tabelada, bem certinho, ok? Varia de segmento? Varia sim. E na questão da taxa, que a gente fala da taxa final ali, do deferimento da marca. Então, a gente tem tabelas de taxas em relação a isso. Na parte ali de honorários, na parte do acompanhamento, ele é muito subjetivo, porque eu faço uma análise, tem uma análise primeiro da dificuldade, do grau ali de energia, de esforço que vai ter em cima desse processo. Então, você citou no início, igual a marca, por exemplo, que tem um nome mais popular, vamos dizer assim, mesmo que não tenha registro, né? Fugiu um exemplo agora para poder dar assim, mas mercearia Dois Irmãos. Acho que toda cidade tem uma mercearia Dois Irmãos. Mecânica Dois Irmãos, enfim. Mesmo que não tenha registro desse nome, mercearia Dois Irmãos. A pessoa que vai buscar por ele e tudo mais, ela já encontra mais dificuldade nesse registro, porque já está mais popularizado, vamos dizer assim, do que se eu criar um nome completamente diferente, disruptivo, como o exemplo da Apple que você deu para nós, né? Então, você analisa essa complexidade. Isso, exatamente. Essa é uma delas, tá? Então, é a que mais exemplifica ali esse cenário, dentre outros ali. Qual que é a classe? Essa classe a gente não consegue. Som, né? Escrita. Exatamente. Então, tem toda uma análise em relação a isso. Então, eu não posso virar
para um determinado empresário, determinado empreendedor e falar assim, você vai ter Custa tanto. esse investimento. Não consigo. Porque é a mesma coisa de eu virar para você, não, eu vou cobrar X e vou registrar sua marca. Você não vai saber da onde, como, o que, deu certo, não deu certo. Então, não trabalho dessa forma. Então, eu preciso fazer toda uma análise, levantar informações, apresentar para o empresário, para o empreendedor ali os riscos, o que tem no banco de dados, o que não tem, quais são ali as possibilidades. E, no final, a gente apresenta ali essa questão do investimento. Faz sentido para você? Né? Vamos colocar aqui, não, faz sentido, ok, olha, essa aqui é a tabela, tal, perfeito, daí a gente entra nessa negociação. Marisa, então sobre essas pessoas, né, que você recebe diversas situações, cenários, analisa, dá um feedback para as pessoas, né? Você deve encontrar, né, vários empresários, várias empresas, pessoas que às vezes é teimoso, né? Como eu dei o exemplo da junta comercial ali, a pessoa, muito tempo de mercado, acredita que isso não vai acontecer com ela, ou nem se dispõe a ouvir, né, sobre. Como que você lida com essas pessoas? Você tem alguma orientação em relação a isso? Eu digo para a pessoa que às vezes é assim, está nos assistindo, talvez não vai admitir, mas ela já se reconhece dessa forma, né? Sim. Tem algum recado para essa galera? Ismael, toda essa minha trajetória, eu identifiquei 3 personalidades de empreendedores ali que acabam perdendo a marca. O primeiro é o descuidado. O empresário descuidado, ele está tão afobado ali com tanta coisa, né, para engajar no mercado, ele sabe que o registro da marca é importante, ele não, amanhã eu vejo, semana que vem eu vejo, eu tenho que investir aqui no maquinário, eu tenho que resolver tal situação. Procrastinador, né? Exatamente, o procrastinador, e acaba recebendo uma notificação e tem que mudar tudo logo no começo. Piscou, o tempo passou, da noite pro dia. Exatamente. A segunda personalidade é o teimoso. É aquele que bate o pé, não, isso não vai acontecer comigo, imagina, não, a minha marca, trabalho ela com tanto tempo, não, capaz, não, isso não vai acontecer. O teimoso também perde a marca. E acho que é um dos casos mais dolorosos, né, em relação a isso. E o terceiro perfil, a personalidade é o ignorante, que tem 30 anos de mercado, acredita que a marca está consolidada através do CNPJ, sabe que o registro da marca é importante, não busca essa proteção e acaba perdendo a marca por pura ego, né? De achar que está tudo tranquilo, da mesma forma que o teimoso, isso não vai acontecer comigo, né? Então, acaba perdendo, né, desmoronando, digamos assim, um grande império, uma consolidação mesmo. Então, só faltava uma formalidade para esse sentido. Então, são essas 3 personalidades, esses 3 perfis ali de empresários, né? O descuidado, o teimoso e o ignorante nesse sentido. Cara, é legal demais. Esses perfis aí, você que, por experiência, classificou dessa forma, está disponível na internet. Inclusive, aproveitar e entrar nesse gancho aí, como que funciona, né? A pessoa que quer ter acesso a mais conteúdo, eu sigo, né? Acompanho, sei que você é ativa nas redes sociais. Passa para o pessoal um pouquinho disso aí. E outra também, se é possível a pessoa ter acesso a mais informações, às vezes um conteúdo onde ela pode buscar, um produzido por você, se você está disponível também para poder tirar algumas dúvidas das pessoas, né? Como que funciona essa acessibilidade a você ou esse tipo de conteúdo? Em relação a esses perfis, foram todas as minhas questões de experiência mesmo, né? Legal. Se você procurar na internet, realmente não vai ter nada. É eu que classifico ali esses perfis de empresários que acabam perdendo a marca ali, tá? Eu utilizo as redes sociais para poder levar um pouco mais de conhecimento, porque eu tenho uma frase assim que eu costumo levar, e isso para mim faz uma grande diferença, né? Que a luz do conhecimento afasta as pedras da ignorância, né? Então, as redes sociais, para mim, é uma forma de gerar conexão com quem passa ali em questão de negócio, a gente fala de mercado, eu dou insights em relação ali
a criação de marcas, pego informações, né, principalmente de decisões do STJ, faço uma análise em relação a isso, para as pessoas, né, verem que também, né, existe ali uma comparação. Isso pode ser entendido de uma forma mais leve, né? Sempre falando de forma simples, mas nunca de forma rasa, tá? Então, as redes sociais ali, elas estão, né, me ajudando nesse sentido, para poder me aproximar mais do público, né, do empreendedor, do empresário. Tem o site também, que tem a parte do blog. Qual que é o site? www.aismarcas.com.br. Lá a gente tem o blog, onde eu consigo também levar alguns artigos, algumas informações, né, para trazer mais segurança para as pessoas quando falam ali das marcas, né, como que funciona. Tem uma matéria desses tipos de empresário lá? Não tem ainda, aí, ó, não já tem uma pauta aí para fazer para nós. Exatamente, exato. E sem falar que tem o WhatsApp que está disponível, Facebook e assim por diante. Inclusive, falando nisso, estou com um material exclusivo, né, de um e-book, né, criado por mim, minha autoria, tanto dos meus estudos, como de todas as experiências que eu tenho dentro da carreira da propriedade intelectual, de casos que aconteceram, tá? Show. Em relação a tudo que alguém precisa saber ao decidir criar uma marca no Brasil. Então, se você pensa em abrir um negócio, está pensando em criar uma marca, tem dúvidas, nesse e-book tem exatamente alguns exemplos claros que você consegue visualizar e deslumbrar ali com maior entendimento em relação às marcas no Brasil, desde a criação até a proteção da marca. Então, é um guia que vai te dar um norte muito interessante nesse aspecto. Porque quando você procura na internet marcas no Brasil, né, você vai encontrar informações esparsas, às vezes muito repetitivas, outras com informações muito vagas. E esse e-book, justamente, né, com toda a minha trajetória, toda a minha experiência, eu consigo levar ali de forma bem leve, né, a leitura, o acompanhamento, com exemplos práticos, com histórias. Então, você vai conseguir conectar com esse e-book e, com certeza, essa dor ali de criar a marca, ela vai ser sanada. Então, ela já está disponível nas plataformas do Hotmart. Você vai conseguir baixar esse e-book através do link na bio do meu Instagram. Show de bola. Não, maravilha. Então, além da informação, tem mais, né? Continua nos próximos episódios ali. Então, deixou para a galera aqui o site, as redes sociais e se encontra à disposição também. Galera que quiser te chamar no direct ali, trocar uma ideia. Com certeza. Né? Com certeza, muitos empresários têm esse tipo de dúvida, né? Sim. Eu mesmo estou aprendendo muito aqui também, então, bem legal. Marisa, né? Queria que você direcionasse uma mensagem final para o pessoal, principalmente para o empresário, né, que vive essa trajetória dentro do que você oferece como especialista em propriedade intelectual. Uma mensagem geral para o pessoal sobre a importância, né, desse trabalho que tem muito a ver com a segurança também para a marca dessa galera. Então, a mensagem que eu deixo para os empresários, né, para os empreendedores, é que eu também sou empreendedora. Eu consigo visualizar ali todas as dores, os desafios. E a questão do registro da marca, ela não é vaidade, ela não é um mero capricho. Ela vai potencializar uma oportunidade de você crescer e consolidar realmente no mercado. Então, não imagine ali que a tua marca, que a tua empresa, na verdade, tem ali 10, 20 anos e você está seguro com isso? Não. Principalmente quando você utiliza ali as redes sociais para poder divulgar o seu trabalho, para você divulgar o produto ou o serviço em relação a isso. Tá? Então, a dica que eu dou, um conselho que eu dou, não precisa, eu não sou conhecedora de tudo, você pode procurar um especialista da sua confiança, tá? Mas troque uma ideia, pesquise, né? Realmente faz sentido. Se você quer ampliar o teu negócio, o momento certo é de arrumar a casa, deixar tudo certinho, e o registro da marca, ele é super importante para você ter esse engajamento no mercado. Então, imagine ali você ter anos, ter investido
né, de valor, né, preço, fachada, plotagem de carro, a parte de papelaria. Você tem que jogar isso tudo fora porque você reproduziu uma marca indevidamente. Então, a internet está aí, é muito fácil de você descobrir, né, essas informações. Se você não sabe por onde começar, procure um especialista, procure alguém que tem conhecimento, né, procure orientação em relação a isso. E eu me coloco à disposição, as minhas redes sociais, né, o meu site está à disposição com o meu WhatsApp, ok? Então, fica aí essa reflexão, que o registro da marca não é vaidade ou mero capricho. Entenda isso. Maravilha, Marisa. Te agradeço demais, né? Sensacional o conteúdo aí. Eu acho que cabecinhas explodindo, aquele emoticon da cabecinha explodindo ali, né? Muito interessante mesmo. Né? Seja uma ovelha negra. Já dizia o Pedro Superti. Já dizia o Pedro Superti. Então, assim, poxa, toda vez que a gente conversa, né? Já somos parceiros de outras datas ali, é muito aprendizado. Um prazer para nós aqui do Podcast FUNAI poder levar um pouquinho disso para a galera que está assistindo em casa, né? Ou de onde estiver. A Marisa, ela é realmente referência na sua área, é nossa proposta, né? Trazer pessoas que são referência em sua área aqui para o Podcast FUNAI. A gente pôde bater esse papo para levar para você informação relevante sobre esse tema. Como a Marisa mesmo falou, quem tiver interesse em mais informações, a gente também, aqui na nossa rede do podcast, vamos deixar mais informações sobre o @ da AES Marcas. Né? E é isso, mais uma vez eu agradeço demais a sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Peço que continue acompanhando, né, por todas as plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Estamos no Deezer, no podcast da Apple também. Então, tudo à disposição de vocês. Nosso compromisso se mantém cada vez mais forte de levar autoridades em seus segmentos, assuntos até vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, por tudo. Até a próxima.